Então nesse momento eu quero te convidar mais uma vez a curvar a sua cabeça, a fechar seus olhos, e nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, ministra a Tua palavra entre nós, nesse momento que nós nos assentamos para ouvir e receber a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo faça obra, Pai, em nosso meio, em nossos corações. Abençoe, Deus, cada vida aqui presente, cada família representada. Eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, a estação do serviço, grave isso, a estação do serviço é a estação do amor ao próximo. Marcos capítulo 12, versículos 30 e 31, diz o seguinte: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame, está no PowerPoint, não, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Vamos ler juntos, irmãos, o texto, todos nós, toda a igreja. Vamos lá? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Olha só, queridos, nós não amamos as pessoas só na estação do serviço, assim como nós não cumprimos esse propósito do serviço só nessa estação, mas esse período, queridos, esses 40 dias que iniciam-se hoje, será um período onde nós vamos dar ênfase ao amor ao próximo. Olha, eu quero te convidar para que você fique atento em tudo aquilo que vai ser ministrado aqui hoje, para que o amor de Deus possa incendiar o seu coração e consequentemente você possa compartilhar esse amor que você recebe de Deus. Serão 7 mensagens, queridos, essa série que começa aqui hoje. A primeira com o tema o amor que eu preciso, que eu estou ministrando nesta noite. A segunda, o amor que inspira. A terceira mensagem, amor com palavras. A quarta mensagem, amor abençoador. A quinta mensagem, amor que resiste. A sexta mensagem, amor que vence. E a última mensagem, lá no dia 1 de dezembro, encerrando esta série, amor comprometido. Deixa eu te explicar uma coisa: você pode acompanhar esta série de mensagens, assim como você pode acompanhar essa estação do serviço de 3 formas. A primeira delas é aqui no ajuntamento, a segunda é nos pequenos grupos, e a terceira é de forma individual. E deixa eu te falar uma coisa: é fundamental que você participe nessas 3 escalas, que você esteja aqui aos domingos para receber essas mensagens, mas que você também esteja durante as semanas num pequeno grupo. E deixa eu ser um pouco chato aqui com você nesse momento: se você não participar dos pequenos grupos durante essa série de mensagens, você vai receber parte dela, mas você não vai receber toda ela, porque você não estará envolvido em tudo que a igreja estará envolvido. Durante as semanas nos pequenos grupos, além de ser compartilhado aquilo que está sendo ministrado aqui, os pequenos grupos estarão envolvidos em atos de amor. E você vai ver isso acontecendo e sendo publicado aqui durante os domingos. Os pequenos grupos da igreja, ou seja, a extensão da igreja através dos pequenos grupos, estarão distribuídos na nossa comunidade, na nossa vizinhança, em atos de amor. E se você não participar de um pequeno grupo, você vai perder a oportunidade de se somar a esse grupo e realizar um ato de amor com ele. Então olha, procure um pequeno grupo. Se você até o momento não faz parte de um pequeno grupo, procure um pequeno grupo e participe essa semana. Queridos, algumas definições sobre amor, já que este é o tema que nós vamos ministrar nessa noite. Vamos, a título de introdução, estabelecer alguns conceitos aqui sobre o amor. E o primeiro deles é que o amor não é um sentimento, mas o amor é um mandamento. Se vamos passar, queridos, 7 semanas, 40 dias falando sobre amor, entenda isso: o amor não é um sentimento, mas um mandamento. Por que, queridos, que o amor é um mandamento? Porque você é um crente em Cristo Jesus.
E se você é um crente em Cristo Jesus, você tem a Bíblia, a palavra de Deus, como manual de guia, de fé e de prática na sua vida. E deixa eu te dizer uma coisa: o que não falta na Bíblia são mandamentos sobre o amor, e eu quero te apresentar alguns deles nesse momento. João capítulo 15, versículo 17: este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8 diz: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quando eu era criança, lá em Belford Roxo, lá na igreja presbiteriana, participando lá da UCP, União de Crianças Presbiterianas, a gente aprendia muitos versículos através de cânticos. E tinha um corinho, como a gente chamava assim, que dizia exatamente o que está aqui em 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8. E o corinho dizia assim, eu lembro até hoje, porque eu cantava muito quando era criança. E dizia assim, ó: amados, vamos amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E aí se ainda repetia: Deus é amor. Amados, vamos amar uns aos outros. E a canção ainda terminava 1 João 4, 7 e 8. Hoje as crianças precisam aprender, irmãos, a palavra de Deus. E tem muitas formas de ensinar a palavra de Deus. Eu aprendi, irmãos, decorar salmos, decorar tantas coisas nas organizações, nos ministérios infantis por onde eu passei. E esse versículo, desde criança, queridos, é um mandamento que diz que nós precisamos amar uns aos outros. Mas não é só nesse versículo que nós encontramos o mandamento sobre o amor. 1 João capítulo 4, versículo 20 diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Gálatas capítulo 5, versículo 14 diz: toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Evangelho de João capítulo 13, versículo 35 diz: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês me amarem, se vocês se amarem uns aos outros. Para terminar, 1 João capítulo 3, versículo 17 e 18: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Nós humanos, temos uma facilidade muito grande de entender o amor na categoria do sentimento. Mas o amor não é sentimento. Entenda isso na sua vida cristã. Em segundo lugar, o amor não é um sentimento, mas um mandamento. E além de um mandamento, o amor é uma decisão. Porque se o amor é um mandamento, irmãos, se nós acabamos, vamos dizer, de comprovar na palavra de Deus que o amor é um mandamento, se é um mandamento, é uma decisão. Por quê? Porque embora o Senhor nos mande amar, Ele nos obriga a amar, irmãos. Ainda que seja um mandamento de Deus, ainda que esteja na palavra de Deus, ainda que nós não tenhamos dúvida que a palavra de Deus nos ensine a amar, traga um mandamento para nós: você é obrigado a amar? Não, se você não é obrigado a amar, se você pode se recusar a amar, o amor é uma decisão. Vou confessar algo aqui. Por muito tempo na minha vida cristã, mesmo sendo nascido e criado num lar evangélico, eu tinha muita dificuldade para compreender o amor como decisão. E talvez essa seja uma dificuldade sua.
Talvez, por mais que você esteja me ouvindo aqui dizer, isso seja uma coisa que não encaixa ainda muito bem na sua cabeça. E talvez você, quando você pensa nisso, o amor é uma decisão. Talvez você tenha dificuldade de compreender isso. Deixa eu tentar te ajudar um pouco, para tentar facilitar o seu entendimento sobre isso. Os textos hoje todos vão aparecer no multimídia. Se quiser abrir sua Bíblia, abre, senão você acompanha por ali. Evangelho de Mateus, capítulo 5, 43 a 45. Tem uma passagem muito conhecida, onde Jesus nos manda amar o nosso inimigo. E diz assim um texto: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhe digo: ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Essas palavras, irmãos, são ditas pelo Senhor Jesus no momento do Sermão do Monte. Então essas palavras estão ali na categoria dos Sermões do Monte. Ou seja, são categorias de ensinamentos que o Senhor estava dando à multidão. Então, dentro desses ensinamentos, Ele traz esse ensinamento sobre nós amarmos nossos inimigos. Deixa eu te perguntar algumas coisas agora, para a gente poder chegar nesse raciocínio de que o amor é uma decisão. Você consegue se impedir de sentir algo ruim em relação a alguém, sobretudo aquele que te faz mal? Você consegue, por suas condições próprias, se impedir, se bloquear de sentir algo ruim quando alguém te fere, quando alguém te machuca? Você consegue se impedir de sentir algo ruim por essa pessoa, sobretudo aquele que te faz mal? Você pode até dizer que em alguns momentos eu já consegui, mas via de regra, absolutamente, você consegue se impedir disso? Não se escandalize com o que eu vou dizer. Você acha que o Espírito Santo de Deus, mesmo sendo o Espírito de Deus que habita em você, ele te impede de sentir algo ruim, sobretudo em relação àqueles que te fazem mal? Não se escandalize, não, ele não te impede. Sabe por que ele não te impede? Porque isso é inerente ao ser humano. O ser humano, irmãos, ele é marcado por emoções, e as emoções são boas e ruins. Sentir ódio, sentir mágoa, sentir rancor, sentir a ofensa, ser magoado, chorar, entristecer-se, tudo isso são sentimentos inerentes ao ser humano. Então o que o Espírito Santo de Deus faz em nós? Ele nos ajuda na tomada da nossa decisão. Então, mesmo que alguém me faça mal, mesmo que alguém me cause ódio, mesmo que alguém gere em mim um sentimento ruim, um sentimento que me desumaniza e me deforma diante de Deus, eu decido não me desumanizar, eu decido não me deformar, e eu posso estar sentindo ódio por alguém, porque o sentimento é inerente ao ser humano, mas mesmo sentindo ódio, eu posso decidir amar. Por isso que o amor não é um sentimento. Porque você pode decidir amar, ainda que você humanamente esteja sentindo ódio por alguém. Você é capaz de decidir amar. O Espírito Santo de Deus em você é capaz de gerar em você a decisão de amar. E no caso do que Jesus está nos ensinando, amar até aqueles que nos odeiam, amar inclusive os nossos inimigos. Irmãos, o amor tem faltado em nossa vida. O amor tem faltado na sociedade que estamos inseridos. O amor tem faltado em muitas famílias. O amor tem faltado nos ambientes de trabalho que muitos de nós aqui frequentamos. Também não se escandalize, o amor também tem faltado em muitos ambientes eclesiásticos, ou seja, a igreja. Nós vivemos uma época de falta de amor, irmãos. John Mackay, um missionário e teólogo presbiteriano, ele diz a seguinte frase: uma das principais artimanhas do maligno é esvaziar o conteúdo das palavras. Se existe uma palavra que foi esvaziada, distorcida e adulterada em seu significado, é a palavra amor. O texto base da nossa mensagem nesta noite
Está em 1 Coríntios capítulo 13. Mesmo que vá aparecer no multimídia, se você puder, abra a sua Bíblia e fique com ela aberta em 1 Coríntios capítulo 13. Enquanto você abre, 1 Coríntios capítulo 13, irmãos, é considerado na Bíblia como o capítulo do amor. É um texto muito conhecido, existem canções evangélicas, seculares, sobre esse capítulo, e ele é considerado na Bíblia como o capítulo do amor. 1 Coríntios capítulo 13, eu te convido a lermos todos juntos esse texto, capítulo 13, versículos de 1 a 13, vamos lá? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios, e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Agora permanecem estas três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Esta carta é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo aos crentes da igreja de Corinto. Presta atenção numa coisa: quando nós vamos ver algumas cartas do apóstolo Paulo, exemplo, a carta de Éfeso, a carta de Filipos, a carta de Colossos e a carta de Tessalônica, você vai perceber que nessas epístolas, nessas cartas, Paulo agradece a Deus pelo amor entre aqueles irmãos. Quando Paulo escreve para estas igrejas que eu citei, Éfeso, Filipos, Colossos e Tessalônica, por exemplo, Paulo elogia essas igrejas pelo amor que elas tinham, mas quando ele escreve para Corinto, isso não acontece. Embora este capítulo esteja inserido na carta para Corinto, e seja um capítulo onde Paulo esteja falando com muita ênfase sobre o amor, ele não está destacando o amor entre os irmãos, ele não está elogiando a igreja por esse amor. Por quê? Porque a igreja de Corinto, irmãos, ela era muito evidenciada pelos dons. Era uma igreja que tinha uma marca muito forte nos dons espirituais, mas embora fosse uma igreja com uma marca muito forte nos dons espirituais, era uma igreja que lhe faltava amor. Se você estuda a carta de Coríntios, vai ficar muito evidente. Então Paulo insere esse capítulo nesta carta, falando muito e dando ênfase sobre o amor, porque o amor era algo que faltava para essa igreja. É por isso, irmãos, que no início do capítulo nós vamos ver Paulo citando os dons e desmerecendo os dons em relação ao amor. Não foi isso que nós lemos? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ou seja, ele está citando o dom de línguas. Então, ainda que eu tenha o dom de línguas, mas se eu não tiver
Amor. E ele continua: ainda que eu tenha o dom de profecias, mas se eu não tiver amor. Perceba, irmãos, que Paulo está diminuindo a importância dos dons se eles não forem marcados por amor. Isso serve para todos nós. Isso serve para esta igreja. Isso serve para todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo. E tem uma frase que eu gosto dela, e ela se encaixa muito bem aqui. Irmãos, grave uma coisa: não há serviço que substitua o amor. O que você pensa em fazer no reino de Deus, entenda isso. O quanto isso vai te custar tempo, esforço, investimento financeiro, não importa. Se não tiver amor, isso não vai ter sentido no reino de Deus. Não há serviço no reino de Deus que substitua o amor. Você pode ter uma vida cristã evidenciada pelo serviço. Nós encontramos muitos crentes assim. Eles estão em extinção um pouco, mas a gente ainda encontra. Aqueles que se dedicam à obra de Deus, que não medem esforços para fazer a obra, que estão engajados no trabalho da igreja. Irmãos, é muito importante isso, mas isso sem amor encaixa-se exatamente do que o apóstolo Paulo está falando. Não tem sentido algum. O amor, irmãos, ele é superior a todos os dons extraordinários. É isso que Paulo está dizendo nessa carta. A igreja de Corinto, irmãos, estava muito orgulhosa dos dons que ela tinha. Só que ela era uma igreja marcada por arrogância espiritual, porque eles achavam, irmãos, que eles já tinham alcançado um estágio elevado de intimidade com Deus. Paulo então escreve a esta igreja, mostrando que o amor é superior a todos os dons. A igreja de Corinto, irmãos, estava cheia de rachaduras, de traumas, de grupos, de cisões e de divisões por falta de amor. O tema da nossa mensagem nessa noite é o amor que eu preciso. E com base nesse capítulo de 1 Coríntios, capítulo 13, eu quero dizer e compartilhar com os irmãos qual é o amor que nós precisamos na nossa vida como igreja, como crentes, como família, em todas as áreas da nossa vida. Então, em primeiro lugar, o amor que eu preciso é um amor paciente. E a palavra de Deus vai dizendo: o amor é paciente. A tradução Almeida atualizada vai dizendo: o amor é sofredor. A palavra grega, irmãos, que está inserida no original desse texto é a palavra macrotomia, que é um termo usado, irmãos, para descrever paciência com pessoas e não com circunstâncias, porque tem diferença. Você pode ir numa fila de um banco porque você precisa fazer um pagamento, ou porque você precisa resolver alguma coisa, e você se vê numa fila enorme onde você tem que esperar, e para esperar você tem que ter paciência. Nós estamos falando de uma paciência ligada em primeiro lugar às circunstâncias, mas a palavra original desse texto não se refere à paciência à circunstância. Ela é uma palavra usada no original exatamente para descrever paciência com pessoas. A paciência é muito importante, irmãos, para o andamento da igreja. A paciência é muito importante, irmãos, para a comunhão da igreja. Nós somos diferentes e por sermos diferentes precisamos ter paciência uns com os outros. E eu quero fazer uma dinâmica com vocês aqui nessa noite. Eu preciso de 10 pessoas aqui à frente, 5 homens e 5 mulheres. Vamos lá, para a nossa mensagem não ficar muito longa. Se você não vier, eu vou te escolher. Então, ou você vem ou você vem. Eu preciso de 5 homens e 5 mulheres. Marco, vem cá. Vou começar. Vem cá. Israel, vem cá. Adilson já veio, muito bem. Josi, homens aqui desse lado aqui, mulheres desse lado de cá. Preciso de 5 homens e 5 mulheres. Vamos lá. Eu vou ter que chamar as mulheres. Lívia Tavares pode vir, tá? Vou te dar o colher de chá. Mari, vem cá, Mari. Larissa, vem cá, Larissa. Não adianta baixar a cabeça não. Se baixar a cabeça aí que eu vou chamar, hein? Vem cá. Silvana, vem cá. Vem brincar aqui com a gente. Vem cá. Falta uma mulher, né? Os homens já estão aqui. Deixa eu escolher aqui.
Irmã Verenice, que está aí atrás. Vem cá, Verenice, vem cá. Segura. 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 Vamos lá, irmãos e irmãs, prestem muita atenção. Vocês vão revelar para a igreja, através dessa dinâmica, qual é o nível de paciência de vocês agora, hoje. Como que está o seu termômetro de paciência hoje? E eu quero que vocês sejam muito sinceros, tá? Vocês estão, deixa eu colocar um pouco de mesa, vocês estão no altar da igreja, tá? Nós falamos hoje que quando você mente, a igreja semente ao Espírito Santo. Falamos hoje de manhã. Então você vai ser muito sincero para dizer como que está a sua paciência hoje. E você vai dizer da seguinte forma: quanto mais impaciente, sem paciência, mais cheio é o seu balão. Ou seja, sem paciência, balão muito cheio. Não, sem estourar, sem estourar. Sem paciência, balão muito cheio. Com paciência, balão pouco cheio. Vocês vão encher e vão amarrar e fechar o balão. Pode mostrar o nível de paciência de vocês hoje. Com sinceridade. Pode amarrar, pode amarrar. Hã? Tá com defeito? A gente troca, não tem problema não. Muda a paciência, toma. Quando tua paciência estiver definida, você pode amarrar. Amarrar a bola e segura ela. Bom, nada contra o sexo feminino, mas vocês já perceberam algo de cara, né? Eu não vou precisar nem falar que, via de regra, a mulher é mais impaciente, né? Isso está explícito aqui nessa noite. Ou, se vocês quiserem se defender, os homens são mentirosos, tá? Então, das duas umas. Mas os irmãos estão percebendo, irmãos, que aqui tem níveis de paciência diferentes. E assim somos nós no decorrer da vida. Peço a bola, Mari, por favor. Tem momentos, irmãos, tem momentos que nós estamos vivendo a vida sem paciência. Tolerância zero. Tolerância zero, irmãos. E quando a gente vive a vida sem paciência, a qualquer momento a gente pode explodir, irmãos. Então, quando a gente está sem paciência, a gente vai vivendo a vida e as coisas vão acontecendo, a gente vai explodindo. Então a gente explode a todo momento. Só que a vida, irmãos, nos coloca em pressão. A vida nos coloca em pressão a todos os momentos. Só que quando, irmãos, eu estou com paciência, eu não estouro em relação às pressões da vida. A vida pode me apertar, e elas apertam a gente, só que a gente não estoura, porque a gente está com paciência. Ainda que eu corra risco de estourar, eu demoro, porque eu estou com paciência. Então, irmãos, quanto mais paciente eu estou, ou quanto mais amor eu demonstro através da paciência, para que eu estoure em relação às pressões da vida, porque a vida nos aperta, irmãos, mas ainda assim, se tem um pouco de paciência, a gente não estoura. E como é que um crente, irmãos, filtra isso e adquire paciência? Relacionamento com Deus, relacionamento com a palavra, nas orações, no seu relacionamento com o Espírito Santo, como nós estamos falando hoje pela manhã. Então, quanto mais você busca em Deus, e você entende que o amor é uma decisão, e você decide viver esse amor em paciência, mais difícil vai ser para você explodir
em relação às pressões da vida. Amém? Vamos aplaudir nossos participantes. Muito obrigado. Podem sentar, podem levar a bola. Em segundo lugar, irmãos, o amor que eu preciso, além de ser paciente, é um amor também bondoso. Então eu preciso também de um amor bondoso. E a palavra de Deus vai dizendo em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, o amor é bondoso. Em outras traduções, na Almeida Atualizada, por exemplo, vai dizendo a expressão, o amor é benigno. E essa palavra aqui no original, irmãos, ela vai nos dando o significado de que benigno, no grego, né, no original, ele dá o significado de ser bondoso com aqueles que nos maltratam. É ser doce, irmãos, para com todos. Paulo escreve isso à igreja de Corinto, porque lá não havia paciência, não havia bondade, irmãos. Ao contrário, havia divisões, havia contendas. Não havia bondade porque eles faziam injustiça uns com os outros. Eles brigavam dentro da igreja e levavam os irmãos perante o juízo fora da igreja, na sociedade. Então era uma igreja, irmãos, que não tinha a expressão do amor em bondade. É por isso que eu insisti tanto para que você participe de um pequeno grupo. Se você não participa até agora, que você participe pelo menos nessa série de mensagens, porque é lá no pequeno grupo que você vai ter oportunidade de expressar às pessoas à sua volta atos de bondade, atos de amor. Nós teremos pequenos grupos, irmãos, durante esses 40 dias, expressando atos de bondade, expressando o amor em ação. Nós vamos ter pessoas sendo desafiadas a expressar, irmãos, essa atitude de amor em bondade, uns para com os outros. Olha, você precisa ser uma pessoa boa. Como que é a igreja? Porque você é igreja, você sabe disso. Como que é a igreja que aquela funcionária da padaria que te vê todos os dias de manhã? Como que é a igreja que ela vê? Aquele colega seu de trabalho que você está todo dia com ele, qual é a igreja que ele está vendo? Dentro desse aspecto aqui de bondade. Aquela pessoa que às vezes está cheia de problema e saiu de casa para trabalhar, porque não se pode dar nem ao luxo às vezes faltar aquele serviço, e você chega ali diante dela todos os dias, qual é o nível de bondade que essa pessoa tem recebido de você? Qual é o nível de bondade em amor que as pessoas de dentro da sua casa têm recebido de você? O amor que eu preciso, o amor que você precisa, além de ser paciente, ele precisa ser bondoso. E em terceiro lugar, o amor que eu preciso, queridos irmãos, é um amor que não é invejoso, que não se vangloria e nem se orgulha. A palavra de Deus vai dizendo, não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Na Almeida Atualizada, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria e o amor não se ensoberbece. Deixa eu te trazer uma informação. Um estudo feito com pessoas que trabalham na área emocional, psicólogos, terapeutas, imagine pessoas que trabalham nessa área. Foi feito um estudo com esses profissionais e eles atestaram, irmãos, que o ser humano tem mais facilidade em chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Interessante isso. É um dado estatístico de profissionais que trabalham na área da emoção. Eles vão dizendo que o ser humano tem facilidade mais de chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Sabe por quê? Por causa da inveja. Porque muitas vezes na hora que você precisa se alegrar com aquele que está se alegrando, você é desumanizado e ainda que você não expresse, você sente a inveja. Isso pode acontecer com todos nós, irmãos. Isso pode acontecer até involuntariamente. Isso pode acontecer até que você não queira. Então muitas vezes, queridos, a inveja, ela está batendo na porta do nosso coração.
sobretudo quando a gente deveria se alegrar com o outro, ainda que eu não tenha o que o outro teve, mas muitas vezes eu não sou capaz de me alegrar com ele, porque eu não só estou triste porque eu não tenho, mas eu também desejava que ele não tivesse. Isso é inveja, e muitas vezes ela está batendo no nosso coração, e eu insisto, é por isso que o amor é uma decisão. Meu irmão, todas as vezes que a inveja bater na porta do seu coração, decida se alegrar com aquele que se alegra, porque o amor é uma decisão. E é esse mesmo amor, irmãos, que não se vangloria. Na tradução Revista e Corrigida, ele vai usando: o amor não se ufana. Ufana no texto, no original, quer dizer cheia de vento. É aquele que está cheio igual um balão, irmãos, cheio de vaidade, cheio de razão, cheio de si, cheio de ego. E o amor que eu preciso, a palavra de Deus vai me ensinando, é um amor que não se ufana, é um amor que não está cheio de tudo aquilo que não deve estar cheio. Sabe por que muitas vezes não tem amor na sua casa? Porque você está cheio daquilo que você não deveria se encher. Sabe por que muitas vezes não tem amor na igreja? Porque você está cheio daquilo que você não deveria estar. Sabe por que muitas vezes não tem acordo em algum ministério? Porque você está cheio daquilo que você não está, não deveria estar. Então a palavra de Deus diz para mim e para você: o amor que eu e você precisamos é um amor que não se vangloria, é um amor que não se ufana. Mas em quarto lugar, a palavra também de Deus vai nos ensinando que o amor que eu e você precisamos é um amor que não maltrata e não procura os seus interesses. Irmãos, eu atendo pessoas no gabinete. Tenho passado uma rotina de toda semana ter pessoas para atender. E deixa eu te dizer uma coisa: muitas vezes eu atendo pessoas que estão sendo maltratadas em nome do amor. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que pessoas que estão sendo anuladas. Não maltrata, não anula. Não anula. Todo relacionamento, irmãos, todo relacionamento precisa ter partes que cedam. Se você quiser viver um relacionamento sem ceder, esse relacionamento não vai durar nada. Mas ceder é uma coisa, se anular é outra. E tem muita gente vivendo um relacionamento se anulando, ou sendo anulado pelo outro. E isso não é ceder, isso é ser anulado. E sabe o que é isso? É o que a Bíblia está dizendo, é ser maltratado. Porque quem maltrata desse jeito, ao ponto que anula o outro, ele está olhando apenas para o seu interesse. É o que a palavra de Deus está dizendo. Mais uma prova para mim e para você de que o amor é uma decisão. Porque ele sendo uma decisão, eu decido não maltratar, eu decido não anular. Eu cedo e eu também espero que o outro ceda, mas eu não espero a anulação do outro, porque eu não estou visando apenas os meus interesses. O amor, irmãos, ele é a antítese do egoísmo. Quem ama não vive para si mesmo. Grave uma coisa, é uma verdade isso aqui que eu vou dizer: quem ama vive para servir o outro. Quinto lugar, o amor que eu e você precisamos é um amor que não se ira facilmente e nem guarda rancor. Coincidentemente, algumas semanas atrás falamos sobre esses temas aqui na igreja. Preguei uma mensagem aqui chamada Raízes da Depressão. Falei sobre culpa, mágoa, ressentimento, guardar rancor. Falei quinta-feira passada, dentro do contexto da série sobre Tiago, sobre maturidade, falei sobre ira. E a palavra de Deus mais uma vez vai nos dizendo que o amor que eu e você precisamos é um amor que não se ira facilmente e nem guarda rancor. Quinta-feira, irmãos, eu falei aqui, quero repetir que muitos aqui não estavam, que em relação à ira existem dois tipos de ira. Aquilo que nós chamamos de ira explosiva e de ira implosiva.
Muitas vezes a gente vê a ira explosiva e consegue identificar aquele que está irado. Só que muitas vezes a gente não identifica aquele que está irado e ele estando. Porque ao contrário da ira explosiva, ele está sendo tomado pela ira implosiva. Então a ira explosiva, irmãos, ela causa estardalhaço em tudo quanto é lugar. E ela fere todo mundo. Porque ela explode. Assim como nós vimos aqui na bola, ela explode. Quando ela explode, ela joga estilhaços para todo lado, e ela fere quem está perto, ela machuca quem está perto. Isso são as consequências da ira explosiva. Só que tem a ira implosiva, irmãos. E a ira implosiva, ela não explode, mas ela adoece aquele que tem. Porque ele vai cultivando aquilo por dentro, ele fica muitas vezes igual um vulcão, ponto, irmãos, enfervescendo, e ele também está irado. À luz da palavra de Deus, tá? À luz da palavra de Deus, nossos conselhos, eu sempre explico isso, são sempre à luz da palavra de Deus. Não importa o que a psicologia diz sobre temperamento, não importa o que o psicanalista diz, não importa o que a terapia diz, eu vou dizer o que a palavra de Deus nos ensina, para que você controle a sua ira. Todas as vezes que você estiver irado, em primeiro lugar, expresse suas emoções para Deus. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então seu pai que o vê no secreto recompensará. Está irado, entra no teu quarto, fecha a porta, coloca suas emoções para Deus. Em vez de você chorar ou murmurar, ou reclamar, ou falar com alguém, fala para Deus. Em vez de você desabafar na hora errada, da forma errada, da maneira errada, falar de uma forma que não deveria ter falado com aquela pessoa, chega no teu quarto e fala para Deus. Se você precisa se esvaziar de algo, se você está sobrecarregado, se tem algo ali te fazendo explodir, coloque suas emoções para Deus, expresse suas emoções para Deus. Em segundo lugar, quando você estiver irado, fuja dos confrontos. Romanos 12, 20 diz: pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Romanos 12, 20. Eu costumo dizer aqui, irmãos, e sempre quando eu vou aconselhar alguém, eu sempre falo isso: tenha as conversas difíceis. Conversas difíceis são necessárias, mas conversas difíceis não são confrontos. Conversa difícil é uma coisa, confronto é outra. E quando você estiver irado, percebendo que está irado, fuja do confronto. Em terceiro lugar, porque o amor é uma decisão. Você está irado? Pratique o perdão. Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes, Jesus respondeu. Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Já estamos quase acabando. O amor que eu preciso, queridos, além de tudo que falamos, ele é um amor também que não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Na igreja de Corinto, irmãos, havia práticas tão escandalosas que nem mesmo entre os não crentes, que eles chamavam de gentios, se viam. Exemplo disso era um homem dentro daquela igreja que estava tendo relação com a mulher de seu pai. E a igreja, sabendo do que estava acontecendo, para surpresa nossa, estava agindo com indiferença. Aquilo não estava nem importando mais para as pessoas. Deixa eu tirar uma lição para nós aqui. Isso cabe muito com a nossa sociedade hoje. As pessoas pensam que amar é passar a mão na cabeça. As pessoas pensam que amar é encobrir erro. Não é. O amor não se alegra com a injustiça. O amor se alegra com a verdade. Então a igreja estava passando a mão na cabeça daquele que estava em pecado. E Paulo está escrevendo, e tem um capítulo que ele fala exatamente sobre essa causa. E ele está dizendo aqui: o amor se alegra com a verdade. O amor se alegra com aquilo que é correto. O amor não existe para passar a mão na cabeça. Passar a mão na cabeça não é amor. Sétimo lugar, o amor que eu preciso é o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta.
Essa expressão tudo sofre, irmãos, no original, ela traz a ideia do amor que você abre mão às vezes do direito que você tem. Olha só o que quer dizer essa expressão. A expressão tudo sofre é o amor que às vezes você abre mão do direito que você tem pelo outro. Por isso a expressão tudo sofre, entende? Então você tem direito de algo em relação a você, mas você abre mão do seu direito pelo outro em amor. Então é nisso que a expressão está dizendo. O amor tudo sofre. Você sofre porque você não usou do seu direito, mas você abriu mão dele em amor pelo outro. O amor, com a expressão tudo crê, Paulo está usando essa expressão para trazer para a igreja a ideia de que eles receberam esse amor da parte de Deus, esse sacrifício na cruz, e ainda que eles enfrentem a perseguição, eles precisam carregar esse amor, porque esse amor tudo crê. A expressão tudo espera traz a ideia, irmãos, de alguém que se recusa em tomar o fracasso como uma sentença final. Então é o amor que não aceita o fracasso como sentença, porque ele tudo espera. E a expressão tudo suporta, irmãos, traz a ideia de constância, a resistência, e é também aquela expressão que tudo suporta em relação ao outro, é o suporta de dar suporte. O amor tudo suporta. A pessoa está aqui e ela está precisando, e eu estou dando suporte, porque o amor tudo suporta. Porque se eu largar, ela cai, porque se eu deixar, ela se perde. Então eu estou com ela em amor, e eu estou dando suporte, eu estou caminhando com ela. Por fim, o Ministério de Louvor pode se posicionar aqui. Eu e você precisamos de um amor que jamais acaba. Jamais acaba, irmãos, porque esse amor descrito em 1 Coríntios é o amor ágape. E o amor ágape, irmãos, ele nunca entra em colapso. Cantares, capítulo 8, versículo 7, diz assim: olha, nem muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferece todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Você acha que o seu amor acabou? Porque em algum momento você fez a leitura dele como sentimento, como paixão, como algo que arde dentro de você. Você acha que ele acabou? A palavra de Deus diz para você hoje que o amor jamais acaba. E você pode tomar isso como verdade para você hoje. O amor jamais acaba. E ele vai terminando: assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Por que ele coloca o amor sobrepondo os dons, irmãos? Porque os dons acabam. O amor é eterno. Sendo assim, grave uma coisa: toda expressão de amor que você vive, ela ecoará pela eternidade, porque o amor é eterno. Você sabe a importância da palavra legado? Você tem vontade de deixar um legado para outra geração? Deixe um legado de amor, porque o amor dura para sempre. O melhor uso da vida é o amor. A melhor expressão do amor é o tempo, e o melhor momento para amar é agora. Não é amanhã, não é algum dia, não é algum tempo, é agora. E eu te pergunto, para quem você precisa demonstrar amor hoje? O tempo é agora, porque você não sabe quanto tempo você terá essa oportunidade. Não quero transformar essa mensagem em algo ruim para você, mas as pessoas morrem, as circunstâncias mudam, as crianças que são nossos filhos crescem.
E o mesmo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, ele diz: sigam o caminho do amor.